Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e hoje temos um repetente, o meu amigo Jeremy Silvares Jerónimo, que eu convidei por um motivo. Como o tema é o 13º colóquio do Institut Iliade, que decorreu em Paris, como é hábito, num local lindíssimo que é a Maison de la Chimie, no passado dia 11 de abril. Eu estive lá como é hábito, o Jeremy também esteve e decidimos fazer uma conversa sobre a nossa experiência no colóquio para dar a conhecer melhor aos nossos ouvintes portugueses e não só, porque é a minha opinião e penso que o Jeremy a partilha, é no colóquio do Institut Iliade, que faz um trabalho fenomenal, que se junta o melhor desta área, que possamos chamar identitária, nacional, europeia. O melhor da Europa junta-se aí e troca experiências, troca conhecimentos e, quanto mais não seja, conhece-se uns aos outros. Isso é um momento de partilha inacreditável que não pode passar como uma coisa que se passa lá longe. É central. E nós estamos aqui dois portugueses para dizer que Portugal tem estado presente desde a primeira hora e esteve presente mais uma vez este ano. Para os que não sabem, eu recordo que o Institut Iliade foi fundado após o suicídio ritual de Dominique Venner, tem como principal objetivo a formação de uma nova elite europeia e tem feito, de facto, desde o início, formações de jovens, várias, e tem produzido verdadeiros quadros que têm ido não só para partidos políticos, como para outras organizações, e tem feito um trabalho de influência extraordinário. Tem também, obviamente, um trabalho de publicação de livros, de produção de variados conteúdos artísticos e não só. Tem também, os seus membros têm também emissões, podcasts, etc. Mas, de facto, tudo isto se cristaliza no colóquio. O primeiro colóquio foi um colóquio de homenagem ao Dominique Venner, que decorreu em 2014, e o segundo colóquio, que assim começou nos moldes em que ainda hoje é feito, na Maison de la Chimie. Eu tive a honra de ter sido convidado para representar Portugal e, pronto, é algo de que me orgulho, mas não só, tenho ido, naturalmente, não fui todos os anos exatamente, mas tenho ido à maioria dos colóquios, sempre que posso, e faço por isso. E tenho tentado também levar sempre portugueses comigo e temos levado grandes grupos. Este ano, pelas minhas contas, eu agora já não sei bem, estiveram pelo menos 7 ou 8 portugueses, pelo menos um deles, um jovem português que está a estudar e a trabalhar em Paris, veio falar connosco. Isso é sempre agradável, ver portugueses que lá estão e que eu não conhecia, mas gostei muito que ele viesse ter connosco e falar connosco. Gosto sempre que venha de conhecer outras pessoas, ainda por cima ali, e ver que Portugal está bem representado. Ele milita num destes novos grupos que há agora em França, chamado Les Natifs, não deixa de ser curioso. Mas, bom, além desses 7 ou 8 portugueses, não tenho exatamente a certeza, havia uma banca portuguesa onde estavam representadas 2 editoras, uma são a Edições Hiperbórea, fundada por mim, e outra editora que teve este ano o destaque, que é uma nova editora chamada Lume Brando, que publicou não só o livro Remigração, do austríaco Martin Zellner, que estava presente este ano e que visitou o nosso stand, foi também agradável, foi um bom momento. Publicou também agora o livro do nosso amigo Luís Graça, que é um dos fundadores dessa editora, o livro dele, Ucrânia, uma perspectiva identitária, teve uma edição simultânea em português e inglês e que está a ser um êxito editorial na nossa área e fico muito contente com isso. O livro foi apresentado há pouco tempo em Lisboa, eu estive presente naturalmente porque escrevi o prefácio, mais uma honra que o Luís Graça me concedeu, mas ele é que está de parabéns pelo trabalho que fez. Bom, concluindo esta minha longa introdução, isto foi mais um ano de uma ótima experiência. Gostei especialmente que, ao meu lado, não é o caso do Jeremy, que já é um veterano do colóquio do Iliade, mas este ano consegui levar um grande amigo meu que nunca tinha ido ao Iliade e ficou muito contente. Também outros amigos que nunca tinham ido e foram pela primeira vez, por isso é sempre bom abrir este mundo aos amigos e àqueles que connosco militam e nem sempre conseguem deslocar a este evento. Jeremy, bem-vindo mais uma vez
e gostava que, assim, em traços gerais, te contasses a história de como conheceste o Instituto Iliade e qual foi a primeira vez em que foste e mais ou menos o teu percurso no colóquio propriamente. Para já, bom dia ou boa tarde a todos, depende da hora que vão ouvir este podcast. A primeira vez eu descobri logo em 2014, porque eu já li a revista Nouvelle Revue d'Histoire, do Dominique Venner. Eu estava a fazer um mestrado quando o Dominique Venner suicidou-se, um pouco, como dizia o Duarte, de maneira ritual, um pouco à maneira do Mishima, e comecei a ler os livros do Dominique Venner. Quando houve o primeiro colóquio, eu estava a começar a trabalhar em Portugal, infelizmente não pude ir. Em 2015 lembro-me de ver o vídeo do Eduardo Branquinho e na altura pensei, olha, é engraçado um português falar sobre, se bem me lembro, sobre a cidade de Lisboa e mais especificamente sobre a Torre de Belém. E não pude ir outra vez em 2016 e no ano seguinte eu disse, ok, desta vez vou ao Instituto Ilíada, simplesmente porque, tal como o Eduardo disse, a reunião de todo o tipo de direita, pode ser direita identitária, também há direitas conservadoras, tanto que eu encontrei este ano pessoas de centro-direita, direita cristã, e até pessoas de esquerda, que vêm por curiosidade e que acham que o nível intelectual é mesmo altíssimo. Depois foi ao Ilíada ao quarto, ao quinto, ao sexto, ao sétimo, e desde 2020, que infelizmente o último tinha ido ao 2020, depois houve aquela história do Covid, depois voltei para a França, voltei para Portugal, infelizmente não tive a possibilidade de ir, mas aquilo que eu achei engraçado, a primeira vez que eu fui a Lídia, eu não conhecia ninguém, tinha conhecido pessoas, mas isto diz muito sobre a militância, infelizmente, através da internet logo a partir de 2014, com quem falava, pessoas que viviam em França, e no primeiro Ilíada em que eu fui em Paris, não encontrei nenhuma dessas pessoas. Mas isto diz muito sobre a militância com a internet. As pessoas encontram-se, dizem vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e depois não encontrei nenhuma dessas pessoas. Mas entretanto encontrei várias outras pessoas, desde pessoas, por exemplo, da TV Liberté, como o meu amigo Virgile, pessoas dos Identitaires, e pessoas também do Think Tank Polêmia, e comecei a escrever para o blog Rue Liberté, graças ao encontro do Philippe Randa, que eu encontrei exatamente, foi-me apresentado pelo Virgile, no Instituto Ilíada. Por isso é importante, porque as pessoas conhecem-se uns aos outros de diferentes famílias de direito, e eu achei extremamente importante. Olha, Jeremy, eu vou pegar numa das coisas que disseste, que para mim é o mais importante, que é a militância na internet, e é óbvio que eu não vou armar-me em ludita, que não sou. É óbvio que a internet é um meio fundamental hoje e foi um meio muito importante para nós, para a divulgação das nossas ideias, mas a militância não para aí. Muitas vezes até é contraproducente. É necessário continuarmos a encontrar-nos pessoalmente, em fazer conferências, participar em ações presenciais. Caso contrário, é muito diferente conhecer alguém online e conhecê-los pessoalmente. E neste caso, e depois outra, há sempre uma coisa formidável em eventos como este, em especial o do Iliade. É que conhecemos muitos dos nossos autores, das pessoas que lemos, das pessoas que seguimos, como agora se diz no mundo da internet, e é interessantíssimo. Estava a olhar aqui para as minhas notas e esqueci-me porque não tinha olhado para elas, esqueci-me de dizer o tema deste ano, o tema deste ano era liberdades, pensamento, palavra e ação. É um tema curioso e não só, e muito importante, até por causa das perseguições de que o Instituto Iliade tem sido alvo e que tem combatido na justiça, a muito custo, mas que tem ganho. É importante que se diga isto. Tem ganho e tem ganho também um respeito dos inimigos ideológicos, digamos. Eu lembro do Instituto de Ilíada que eu fui em 2018, havia uma jornalista do jornal Le Monde que não foi ver nenhuma das conferências, não leu nenhum dos livros, apenas apanhou conversas aqui e além e apresentou um quadro, parecia que o Instituto de Ilíada era quase a reencarnação do Terceiro Reich, extremamente injusto. E eu tenho lido artigos diferentes de pessoas de esquerda. Criticam, mas dizem que é um bom nível intelectual, que além uma procura de bons temas, tem ganho algum respeito de pessoas de esquerda, e eu acho isso sempre importante. Sim, concordo. Bom, eu ia dizer aquele ataque fácil que gosto sempre de fazer, que é vindo do Le Monde, como nós lhe chamamos, Sim. não é de espantar. Mas, de facto, há
há um ano talvez, saíram notícias que já tinham um tom diferente, que era cuidado, é sempre um alerta, não é? Cuidado, porque o que se passa aqui é bem feito, é inteligente e é pertinente. Por isso já mudaram o tom. Mas, de facto, é verdade. Eu estava a passar aqui os olhos pela... Bem, não queria recitar, as pessoas podem consultar online, mas, de facto, o colóquio deste ano teve ótimos oradores, como já é hábito. Um deles é o Antoine Dresse, de quem eu sou amigo, é mais conhecido por Egonon, que é um jovem belga inteligentíssimo e faz um trabalho notável. Estava a ver também outros, é curioso. Eu falei brevemente com o Antoine lá, mas infelizmente não conseguimos falar muito, porque é sempre complicado. Estou a ver outro que lá esteve presente, foi o Laurent Oberton, um autor que eu aprecio, eu, aliás, já contei esta história num podcast anterior, não me lembro qual, mas eu conheci-o em Estrasburgo e falei brevemente com ele, e desta vez falei também com ele quando comprei o último livro dele, e disse-lhe, olha, não sei se lembra, mas um dia vimos... Bom, ele não se lembrava, foi uma ocasião com muita gente, mas foi muito simpático, consegui ainda trocar umas palavras com ele. Pois, não vou estar aqui a dizer todos, claro que numa das mesas redondas estava o Martin Zellner, que já falei, que vai ter connosco até por causa da edição portuguesa do livro dele, Remigração, e por fim, claro, não posso deixar de referir o meu querido amigo Jean-Yves Le Gallou, que é o presidente, um dos fundadores do Instituto, e que tem também um novo livro sobre a remigração e que encerrou o colóquio, e com quem consegui também falar brevemente. Eu gosto muito dele, como alguns dos nossos ouvintes saberão, eu já estive com ele em várias ocasiões, entrevistei-o, por exemplo, a propósito exatamente do Instituto Iliade, para a revista Crítica 21, e é sempre bom reencontrá-lo. A propósito das conferências, eu devo dizer que não assisti a uma única, como aliás no ano passado também não consegui, e as pessoas que estão habituadas a estes eventos sabem como é difícil quando se tem uma banca e uma presença, e quando se conhece depois também meio mundo, é muito difícil assistir às conferências. Vários dos portugueses conseguiram assistir a algumas, não conheço ninguém que vá ao colóquio do Iliade e que fique parado só a ouvir conferências, até porque depois o Instituto disponibiliza-as na internet, as versões gravadas, não todas, mas pelo menos mas muitas. Noutros anos eu consegui assistir a uma ou outra, este ano e o ano passado não consegui assistir a nenhuma, tenho pena, até algumas gostava muito de ter assistido, mas, por exemplo, as mais importantes para mim é a abertura e o encerramento. Ora, é no momento em que estamos a preparar tudo ou no momento em que estamos a arrumar tudo, são as duas mais difíceis. Mas pergunto-te, Jeremy... e outra coisa que não disse ao início e que é importante para aqui, é que este ano, não me recordo da participação, mas acho que houve 1.700 e tal entradas. Sim, É? costumava ser na ordem dos 1.500 desde 2018, este ano ultrapassaram. E aumentou. É óbvio que não estão 1.700 pessoas ao mesmo tempo naquele espaço. Sim. O espaço, para quem não conhece, eu aconselho-vos a ver online, pesquisem a Maison de la Chimie, é um espaço lindíssimo, mas é claro que começa a tornar-se exíguo para esta quantidade de pessoas. Naturalmente não estão as 1.700 simultaneamente, vão entrando e saindo, mas eu notei este ano, o espaço está a tornar-se cada vez mais pequeno para tanta gente. Mas, Jeremy, dou-te a palavra. Conseguiste assistir a alguma das conferências? Como é que fizeste? Assisti à primeira, a do Antoine Dresse, do Egonon, sobre liberdades, de maneira mesmo sintética. Ele dizia, nunca falamos tanto em liberdade, hoje em dia, tanto em França, como na Europa, como nos Estados Unidos, e nunca houve tantas submissões. Ora, quando falamos em liberdade, não devemos falar em submissões. Submissões no sentido em que os povos europeus e ocidentais já não são mestres do seu próprio destino. Têm que submeter, na verdade, por exemplo, à imigração massiva, têm que submeter, no tempo do Covid, àquilo que aconteceu, não é? Que foi um pouco vergonhoso, e foi o tema dele. Falamos muito em liberdade, mas será que existe mesmo liberdade na Europa? E depois consegui ver do Jean-Luc Coronel de Boissaison, sobre a palavra parésia, ou seja,
a faculdade, a parésia, é a capacidade, é a possibilidade de dizer tudo. A possibilidade de nos enganarmos, a possibilidade de termos razão, de mandarmos, como se diz na minha terra, bitites, e também de dizermos grandes verdades, que é uma liberdade que vem da Grécia Antiga. E ele fez um pouco, digamos, uma história de onde vem a liberdade de expressão, que não vem do iluminismo, não vem das revoluções. Mais uma vez, é uma mentira dos iluministas, sem querer criticar os iluministas, mas a verdade é que tanto a democracia como a liberdade de expressão vêm todas da Grécia Antiga, mas ele também dizia que há liberdade sim, temos direitos, mas também temos deveres, e temos dever até na liberdade de expressão, de falar pouco e falar bem. Foi interessante, mas foram apenas as duas únicas que eu vi. Havia muita gente, por isso havia um pouco de barulho, demasiado, mas é o que o Duarte estava a dizer. Havia tanta gente, eu estava de pé, por exemplo, eu não consegui sentar, eu cheguei logo às 10 horas, eu fiquei de pé, completamente colado contra a porta da sala de conferências, e depois vi, antes da hora do almoço, também realizar umas danças tradicionais celtas, não sei se eram necessariamente da Irlanda, acho que eram danças mesmo da zona da Bretanha. Quase todas as conferências foram sobre a liberdade. Agora, eu aproveito para dizer às pessoas irem visitar o site do Instituto ILIDA, ou o que eu vou fazer, porque lá está, tal como o Duarte, não tive hipótese de ver as conferências, porque fui comprar livros, porque fui falar com pessoas, encontrei pessoas espetaculares. Eu no início disse que encontrei pessoas de esquerda, encontrei, por exemplo, um jornalista do Libération, não falei diretamente com ele, falei com outra pessoa, e depois essa pessoa que me diz, olha, um jornalista de esquerda, do Libération, e ele próprio estava a dizer que achou que as conferências tinham uma boa qualidade. Encontrei um cientista político, o Jean-Yves Camus, para aqueles que não conhecem, o Jean-Yves Camus é um pouco como o Casimiro, ou seja, é um dos maiores cientistas políticos a nível mundial, ele é um dos conselheiros da União Europeia sobre as direitas extremas, radicais, conservadoras, e ele também adorou as conferências. Isto para quê? Para dizer que, de facto, mais uma vez o Instituto ILIDA tem um bom nível intelectual, é um momento e um lugar de partilha de várias ideias de direita e não só. Logo, não é uma conferência fechada de grupos extremistas, não tem nada a ver com isso. Bom, tenho que dizer uma das minhas provocações habituais. Falaste no Jean-Yves Camus, que é um investigador sério, que eu preciso trabalho, aliás já troquei umas vezes. Foi pena não ter falado com ele, gostava, mas não foi possível. Já troquei alguns e-mails. Ele lembrava-se do Duarte. Ele lembrava-se do Duarte, que eu falei do Duarte, e ele, sim, nós estivemos a trocar mails já há uns anos. Há uns anos ele pediu-me até umas informações sobre... E é um investigador sério. O caso do Casemiro não posso considerar sério, e as coisas que li... Sim, mas é conhecido. As coisas que li dele são, de facto... Não são desonestas. Mas é conhecido. Sim, sem dúvida. Pois. E em Portugal, quase todos os investigadores, a não ser eu, porque eu também nisso sou investigador... sim, deve ser obrigatório citá-lo, sim. Sobre as direitas, e quando eu fiz a minha tese sobre a direita e os artigos que eu escrevi depois, eu tinha que o citar e nunca quis citar, mas a única pessoa citada em Portugal, e eu tenho outra teoria, porque muitos investigadores não falam francês ou alemão, porque em alemão há o Kyle Zeimer, que é muito bom, mas ninguém o cita, todos citam Casemiro porque tem livros em inglês. É a minha, se calhar estou enganado, mas eu penso que tem muito a ver com isso. Não, Jeremy, olha, nunca tinha pensado nisso, mas dou-te razão, porque muitas vezes onde alguns veem grandes teorias da conspiração e grandes planos secretos, muitas vezes é apenas... É facilitismo. Apenas a preguiça, facilitismo. Olha, mas agora para coisas de facto importantes. Eu não vi essa parte das danças, até porque eu almoço, como os portugueses que lá estavam, desapareci, porque apareceu a Clotilde Venner, a viúva do Dominique Venner, e que eu conhecia o ano passado, e é muito simpática, e que me deu muito bem, e acabamos eu tive o privilégio de ir consultar os cadernos do Dominique Venner, né? É um verdadeiro privilégio, e acabamos por ir almoçar os dois e conversar um bocado. Mas vi uma parte musical, lembras-te? Havia uma parte musical Sim. itinerante que passou na zona dos stands. Pronto, para quem não conhece o espaço tem... Não só tem 2 pisos e onde há stands, e depois tem um grande auditório onde correm as conferências, e tem ainda um espaço, um pátio, um jardim interior, onde as pessoas também podem conviver cá fora. Além de outros espaços mais pequenos, claro, o vestiário, uma zona de vender os livros, um corredor onde se vende os livros do Iliade, um
pequenas divisões onde decorrem outras ações. Mas estes são os espaços principais. Mas houve, de facto, eu sei que houve momentos musicais no palco, naturalmente, mas depois houve um itinerante que foi divertido, que levou a música a toda a gente que estava e gerou assim quase um espírito de corpo que é sempre importante. Até porque, e esta é a parte de que queria falar, o Instituto Iliade, para quem pensa que é uma coisa meramente intelectual, está muito longe disso. Se há coisa aspecto a que o Instituto Iliade dê muita importância é ao lado artístico e à produção artística. Há sempre também mostras de arte, de pintura, ilustração, e não só, mesmo nos stands, há stands de livros, como há stands de artesanato e bastantes. E a parte, é verdade, Jeremy, este ano havia, mas eu acho que também não foste, eu não fui porque já era muito tarde, e fui jantar com uns amigos alemães que já não via há uns anos, e enfim, já não tenho a mesma energia de outro tempo, e a seguir jantei com eles bastante cedo e fui para o hotel dormir. Mas eu sei que a seguir, este ano havia uma novidade que era um baile do Instituto Iliade. Tu estiveste nisso ou não? Não, eu depois também, lá está, o problema de quem vive longe, apanhar o avião na sexta e apanhar o avião no domingo, fui também para o hotel comer e dormir, mas pelo que me disseram, houve pessoas que não participaram necessariamente nas conferências, mas que foram ao baile. E mais uma vez, vem reforçar aquilo que eu digo, o Instituto Ilíada não coloca onde há pessoas de direita radicais, não tem nada a ver com isso. Havia pessoas, por exemplo, simplesmente interessadas nas danças tradicionais, que foram ao baile, sem se preocuparem com a parte política ou metapolítica do Instituto Ilíada, simplesmente porque gostam de danças tradicionais ou queriam divertir-se. Penso que é extremamente importante esta parte, juntou muita gente. No baile, se bem me lembro, eu li que havia umas 500 pessoas, qualquer coisa assim, 1.700 no Instituto Ilíada e depois 500 pessoas no baile. São números impressionantes. Muita gente nova. Eu vi muitas raparigas e rapazes novos, quando digo novos, de 16, 17, 18, 19 anos, para mim já são, e tenho 38, já são novitos, que vieram, e muitos deles, falei até com alguns jovens, não são militantes políticos, gostam de ler, gostam de ver as conferências, mas não são necessariamente militantes políticos, simplesmente vieram também para ver amigos, para ver um pouco as danças e ficaram num baile para se divertirem. É uma coisa, para mim, um grande sucesso da parte do Instituto Ilíada, conseguir juntar tanta gente e haver a parte intelectual, como o Eduardo disse, mas também a parte onde as pessoas podem encontrar e, sobretudo, podem redescobrir a maneira europeia de se divertir, com boa comida, boa bebida e boa dança. Muito bem dito. E tocaste num ponto muito importante que eu me esqueci, mas é importantíssimo. Há muita gente nova. Há muitos jovens, bastante jovens até, da idade dos meus filhos. Isso é uma coisa, é muito bom de ver e bastante ativos e interessados. Isso é extraordinário de ver. Jeremy, eu vou passar àquele tema que, por regra, neste podcast nós falamos sempre no final, nos livros que andamos a ler ou os filmes que vimos. Ora, no Instituto Iliade é sempre a perdição da compra dos livros, porque, naturalmente, há muitos autores que apresentam os seus livros no Iliade, que há sessões de autógrafos, há sempre grandes novidades que são lançadas lá, e por isso, bem, começo por ti. Vamos fazer o seguinte: diz um livro que compraste lá e que achaste interessante, e eu depois digo outro. Fazemos assim, ora um, ora outro, para não cansar os ouvintes. Eu comprei 18 livros lá, por isso, mas... Mas tem que escolher aí bem. Voltei a comprei o Arquivo Futurismo, mas aquele que eu estou a gostar mais de ler, que é um calhamaço, mas é extremamente interessante. É interessante agora que uma cientista político escreve artigos, tanto de opinião como artigos científicos, sobre tudo o que seja nova direita. Comprei um livro chamado mesmo A Nova Direita, no Nouvelle Droite, do François Dombelin, em que ele fala da história, não das ideias. Ele diz que seria interessante alguém escrever um livro sobre as ideias da nova direita, que se dividem em duas, uma nova direita mais de esquerda, diremos mais a facção do Alain de Benoist, e uma nova direita mais de direita, tem a ver com o Guillaume Fay. Ele fala só da história, de como eles conseguiram, uma centena de jovens no final dos anos 60, juntarem-se, criaram o GRES, o Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, em português seria o Grupo de Pesquisa e de Estudos para a Civilização Europeia, e conseguiram depois criar revistas como a Nouvelle École, como a Revue Alemão, que vocês podem comprar, os francófonos, em Lisboa, e em vários sítios em Portugal vendem a Revue Alemão,
e de como esta nova direita, história engraçada, eles nunca falaram de si como nova direita, foi a esquerda em 1979, quando eles foram convidados para escrever no Figaro e chegaram a cerca de 1 milhão de pessoas por semana, a esquerda disse, alta aí, estes tipos são bons, estão a fazer bom trabalho, vamos criar aí um nome, vai ser Nova Direita, e atenção, a Nova Direita vai recriar uma espécie de Maréchal Pétain na França do final dos anos 70, mas ele mostra como é que a Nova Direita conseguiu, e eu estou a escrever um artigo sobre isso para o Observador, conseguiu influenciar a nível metapolítico o debate das ideias, a batalha das ideias, e como hoje em dia muita gente, até o Donald Trump, utiliza termos inventados por pessoas da Nova Direita. Por exemplo, quando o Trump falou em 2016, salvo erro, utilizou num discurso da palavra etnomasoquismo, foi uma palavra inventada pelo Guillaume Fay da Nova Direita. O livro é interessante, eu aconselho para quem gosta não tanto da história das ideias, mas mesmo da história, da estrutura das pessoas, dessas pessoas, mas também de histórias um bocadinho menos conhecidas e menos brilhantes. Este livro é lindíssimo, está muito bem escrito e eu aconselho a todos os que se interessam pelo movimento. Jeremy, obrigado. Eu também comprei esse livro, ainda consegui dar ter umas palavrinhas com o autor. Ainda não comecei a lê-lo porque neste momento estou a ler outro livro que comprei lá, do Benedict Kaiser, que é, como perceberam pelo nome, é alemão. Eu, aliás, conheci-o em 2015, exatamente no Iliad, já há muitos anos. Temos-nos encontrado no colóquio e fico muito contente, ele é autor de vários livros, mas este é o primeiro que está traduzido em francês. Ele próprio fala francês, além de inglês, que é a língua franca de hoje, e alemão, naturalmente. Mas saiu agora este livro dele, que está muito, muito bem feito, que se chama Vers l'hégémonie, le combat métapolitique vu d'Allemagne. Bom, para os não francófonos, é um livro que trata da hegemonia, nomeadamente o combate metapolítico visto a partir da Alemanha. E o que é que o nosso amigo Benedict Kaiser faz neste trabalho? Vai pegar numa ideia vinda do Grèce, que tu descreveste muito bem ainda há pouco, e da Nouvelle Droite, a nova direita francesa, na ideia de que o Grèce provocatória, que o Grèce lançou, que era a do gramscismo de direita. Ou seja, aquela ideia, numa simplificação simplista, passo o termo estranho, de que a revolução cultural precede naturalmente uma revolução política. Ora, o Benedict vai mais fundo e lê na introdução do arqueofuturismo, do Guillaume Fay, de que falaste. O Fay era muito crítico em relação a vários rumos que a Nouvelle Droite tinha tomado e diz, bom, a verdade é que nós nunca tínhamos lido realmente, verdadeiramente e bem, o Gramsci. E atenção que o Gramsci, quando fala em toda esta política cultural, e não vou alongar-me sobre isso, tudo isto gira à volta de um partido, no caso do António Gramsci, do Partido Comunista Italiano. E o Benedict Kaiser, o que vai fazer? Vai fazer, de facto, metodologicamente, estruturadamente, um trabalho de um gramscismo de direita que se pode aplicar à Alemanha atual e, nomeadamente, à AfD, a Alternative für Deutschland, que é o partido do qual ele é assessor parlamentar. Além de tudo isto, bem, não vou alargar mais, acho que já devem ter ficado com água na boca, as pessoas gostam deste tema. Além disso, ele tem um dos capítulos que se chama exatamente O que é a Nova Direita. Nós pensamos, vai falar da Nova Direita francesa. Não, está a falar sobre a Nova Direita alemã. Ele traça um panorama histórico, é um ensaio só por si, sobre a nova direita alemã, que é muito pouco conhecida entre nós e mesmo noutros fora da Alemanha, fora do mundo germanófono, vamos dizer, que é muito, muito interessante. Ele diz aqui, claro, que este capítulo é baseado num artigo longo que ele escreveu para a revista Sezession, mas seja como for, é muito interessante. Este trabalho é notável, e eu gostava muito que pudesse um dia ser traduzido para português. Mas, bom, o estar em francês já me ajuda muito, porque o meu alemão coloquial não chega para ler um livro do Benedict Kaiser, com muita pena minha. Jeremy, e outra compra que tenhas feito? Não digas as 18, mas pelo menos mais uma ou duas ainda dá tempo. Comprei umas que nunca tinha comprado. Eu gosto muito do Oswald Spengler, apesar de eu não ser spengleriano, no sentido em que eu considero que não há fatalidade e que o Ocidente pode sempre salvar-se enquanto civilização. Mas comprei um livro de um autor belga, do Engels, sobre o Spengler também. É um livrinho pequenino,
mesmo pequeno, deve ter umas 70 páginas. Para quem quer iniciar-se ao Spengler, eu aconselho, antes de lerem, eu comecei por ler o Spengler e depois li livros que explicavam o Spengler. Eu aconselhava a todos de não cometer o meu erro, começarem por comprar um livro que explica o Spengler antes de lerem diretamente o Spengler. Foi uma das compras que eu fiz e eu achei muito bom. E depois comprei um de um italiano, por acaso o Eduardo Branquinho participou num programa com o Pascal Lassalle e aquele italiano, Quem Tem Medo da Inteligência Artificial. Comecei ontem, ainda só li 10 páginas, mas como sou uma pessoa que também escreve muito sobre artigos sobre política espacial e sobre novas tecnologias, tanto da guerra como do espaço, e gosto muito de toda a parte de inteligência artificial, robótica e conquista espacial. Daquilo que eu li das 10 páginas, parece-me muito bom. E é também importante uma pessoa, digamos, ligada à nova direita, tratar de temas que não são muito tratados, inteligência artificial, conquista espacial, robótica, e ele trata pelo menos da parte robótica e inteligência artificial, mas com uma visão, digamos, de direita. Acho que também vai falar de transhumanismo, já estive a ler um pouco a parte final também do livro. São temas muito tratados nos Estados Unidos da América, inteligência artificial, transhumanismo, como um homem vai evoluir, como é que o homem vai fundir-se com a tecnologia, como é que isso vai impactar o homem, mas também as ideias, ou seja, as ideias políticas, e parece-me que ele fala um pouco disto tudo, parece ser um bom livro. Eu tinha ouvido o programa e depois de ouvir o programa com o Eduardo Branquinho, o Lassalle e o Stéphane Vaz, decidi comprar o livro dele. O livro dele em francês é Quem Tem Medo da Inteligência Artificial. Bom, o Stéphane Vaz, eu tenho muitas discordâncias com ele, mas de facto gravámos essa emissão para o Livre Jornal de Pascal Lassalle, de quem saberão que sou muito amigo, aliás já participei várias vezes, e foi muito interessante, ele foi cordial e foi interessante falar com ele e trocar impressões com ele. Em relação ao David Engels, foi pena, eu de facto troquei umas mensagens com ele antes deste colóquio, perguntando-lhe se ele ia, mais outro grande autor que eu conheci no Iliad. Eu perguntei-lhe se ele este ano ia estar presente, ele diz que com pena dele não podia estar. De facto, o nosso amigo Engels é um spengleriano. Este livro de que falas eu não o tenho, daquela coleção muito bem feita do Instituto Iliad, de pequenos ensaios breves. Bons para ler durante uma viagem, por exemplo. Exato. Para ler durante uma viagem de comboio. Exato. E este chama-se exatamente Introdução ao Declínio do Ocidente, que é a principal obra de Spengler. E é interessante, de facto, o que disseste é muito importante, de ler algumas introduções e não saltar logo para as grandes obras, até porque é mais acessível. Eu acho que muita gente hoje diz-me, quando lhe falo em certos livros, as pessoas olham, veem um calhamaço e dizem, eu nunca vou ler isto na vida. E muitas vezes, lendo uma pequena introdução, isto é o suficiente para despertar a curiosidade e leva as pessoas nessa descoberta. Bom, não vou falar agora, como compras, comprei, claro, o último livro do Lagalu, já falei do Oberton, comprei, sim, algumas novidades. Trouxe também algumas revistas, é verdade, não falei nisso, mas é claro que há o stand de várias revistas. Não posso deixar de mencionar aqui a revista Livre Arbitre, onde eu colaboro também, do nosso amigo Patrick Wagner e do Xavier Aymon, que estava presente e é sempre bom. Eu descobri que só há 2 assinantes em Portugal, por isso eu peço a quem nos ouvir, que se tiver interesse, vão ao site do Livre Arbitre e assinem a revista, que é uma revista literária de alta qualidade. Estava também outra revista que se vende em Portugal, que é a Revue d'Histoire Européenne, e lá estava o Guillaume Fiquet, que é muito simpático e que visitei, com quem falei também, no stand das edições do Grèce, da Elemont. Comprei o último número da Nouvelle École, dedicado ao Carl Schmitt. Também comprei, porque adoro o Carl Schmitt. E ótimo. Essa revista tem uma qualidade incrível. Comprei também outras revistas, comprei umas revistas novas a pedido de um amigo meu. Uma delas era o Écrit de Rome, que eu não conhecia, que é feita assim por jovens. É interessante, muitas coisas novas feitas por jovens, isso é interessantíssimo. Mas bom, para concluir, até porque já vi que já nos alargámos, mas pronto, acho que mais um bocadinho a conversa está interessante, os nossos ouvintes agradecem. Por fim, no dia seguinte, fui ao cinema com um grande amigo meu que foi comigo, e fomos ver um filme
que se chama Les Rayons et les Ombres, que é realizado pelo Xavier Giannoli, que é um realizador corso extraordinário, tem filmes anteriores bons e uma série também boa, mas, bom, é a história, Les Rayons et les Ombres, trata da biografia do Jean Luchaire, que é uma das figuras da chamada colaboração, não é? Franceses que pactuaram com os alemães durante a ocupação na Segunda Guerra Mundial, mas é um caso, podemos assim dizer, ao mesmo tempo paradoxal, mas também plural, porque o Jean Luchaire, e devo dizer, a história é contada na perspectiva da filha dele, que foi uma atriz conhecida durante o período da ocupação. Mas o Jean Luchaire é alguém que vem dos meios pacifistas da esquerda e que antes da ocupação já era muito amigo do Otto Abetz, que quem gostar do Jung e desse período conhece, porque chegou depois ao cargo de embaixador alemão em Paris. Não deixa de ser interessante que o Jean Luchaire é alguém que vem da esquerda, pacifista, defensor dos direitos dos judeus, e que depois se torna um colaboracionista durante a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. E passa por várias fases. Porquê? Porque, onde quer chegar? Por regra, ou quem gosta deste período histórico e a fase da colaboração, que é muito específica até de França, é muito diferente de outros casos de outros países. Neste caso, podemos dividir em três grandes ramos. Uma é a esquerda que vem da ala pacifista, ou seja, a esquerda que não quer uma repetição da Primeira Guerra Mundial e quer um entendimento e pugna pela amizade franco-alemã. Há outro setor, que é o setor dos puros oportunistas, que são pessoas que veem, se agora os alemães ocuparam o país e são eles que mandam, vamos entender-nos com ele para tentar tirar o melhor proveito disso. E, por fim, há aqueles que é a colaboração, digamos, óbvia, aqueles que já tinham ideais próximos do Terceiro Reich, ou seja, todas as que podemos chamar as direitas extremas, os vários fascismos franceses, com Doriot à cabeça. E neste caso, parece que o Jean Luchaire acumulou as três. Não só veio dessa área da esquerda, pacifista, como era por si só um oportunista sem escrúpulos, devemos dizer, e que gostou daquela vida de opulência que a colaboração lhe proporcionava, mas ao mesmo tempo é alguém que continua colaborador até ao fim. Eu, aliás, conhecia mais o percurso dele, não conhecia tanto o período anterior dele, foi coisa que só fui ler depois de ver o filme. Eu conhecia o período final dele, porque o Jean Luchaire e com a filha, Corinne, é um dos que vai para Sigmaringen, não é? Na história daquela capital francesa no exílio, contada maravilhosamente e da forma inigualável por Céline de Castelo em Castelo, que agora, aliás, tem outra edição chamada Castelos Perigosos, mas bom, é o mesmo livro. Isto quer dizer com isto é que o Jean Luchaire aí está totalmente alinhado, está com um novo regime. Bom, havia ali algum sonho, um bocado estapafúrdio, mas enfim, um sonho de que a França iria ser restaurada e logo aquele governo que lá estava em Sigmaringen iria regressar à França e tomar conta. Mas, quer dizer, o Luchaire acabou sempre por ser, quer dizer, tem vários cargos, é alguém que passa de facto pelos três, tem as três vertentes da colaboração e é uma figura, quanto mais não seja, interessante por esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, o filme é extraordinário, está extraordinariamente bem feito em termos de produção, está muito bem escrito, os atores são formidáveis. Quem faz de Luchaire é o Jean Dujardin, que é um ator francês que eu gosto imenso, e o filme está mesmo bem feito. E concluo com um aspecto que parece menor, mas não é. O filme dura 3 horas e 20, qualquer coisa à volta disso. E digo-vos, vê-se como se estivéssemos a ver quer dizer, nem há a tentação de nos levantarmos para ir fazer qualquer coisa. Não há qualquer distração. É, de facto, um filme notável. Jeremy, eu só queria concluir umas palavras sobre uma para concluir. É pena em Portugal não haver nada igual ao Instituto Ilíada. Pode ser que um dia haja alguma coisa parecida, mas para as pessoas que nos estão a ouvir e que queiram ir ao Instituto Ilíada, muitas vezes neste tipo de conferências de direita as pessoas têm medo. É o que eu dizia no início, eu quero forçar esta ideia, mas que tipo de pessoas é que vão participar? Será que vão ser uns maluquinhos adeptos do Terceiro Reich? Não tem nada a ver.
além a todo o tipo de direita, tal como eu dizia, até pessoas de esquerda, o mundo está a evoluir. Nós temos que um bocadinho parar, e eu digo isso agora enquanto também investigador da extrema-direita. A extrema-direita tradicional, fascista, tanto contra-revolucionária do estilo Action Française, como as extremas-direitas revolucionárias do estilo fascista, nacional-socialista, estão a morrer. E além no Instituto Ilíada estão a aparecer novos tipos de direita, algumas democráticas, outros menos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu estava a falar antes deste programa com o Eduardo das novas direitas neo-reacionárias, e além no Instituto Ilíada nós estamos a ver exatamente novos tipos de direitas a aparecer. O mundo está a evoluir, por isso também é importante o livro do Stefano Vaz. O mundo está a evoluir com a inteligência artificial, com a tecnologia, e tal como o mundo está a evoluir, as ideias de direita estão a seguir esta evolução económica, social, histórica, tecnológica, religiosa do mundo. Por isso é importante ver esta evolução, e nós conseguimos, eu e o Duarte e outros portugueses que participaram, a ver a evolução das direitas em direto, e para mim isto é extremamente importante. Jeremy, melhor conclusão, acho que era impossível. Bom, muito obrigado, Jeremy. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Foi mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho. Já sabem, despeço-me pedindo que nos sigam nos locais habituais na internet, sejam o YouTube, Telegram, Facebook. Já sabem. Até ao próximo episódio.